foi falado agora, bem interessante. Algum tempo atrás eu vi que os jovens, eles falam muito do futuro por não terem um passado. E os velhos, os mais idosos, eles falam muito do passado por não conseguir imaginar mais um futuro. Né? Então, exatamente, eu acho que isso... Eu sou contrário, eu estou fazendo muito projeto na vida. Mas você é velho, né? Você está começando agora. Então, dentro desse contexto, principalmente dentro dessa época que nós estamos vivendo agora, né? Estamos muito perto de uma data comemorativa muito, muito importante para aqueles que consideram a Páscoa como uma libertação espiritual, né? E algo realmente bem interessante sobre essa época é que, ainda falando dos cantadores de violas e dos cordéis, antigamente eu gostaria de destacar um aqui que chamou muito minha atenção e que eu gosto de, principalmente nessa época, de manter bem vivo na minha mente. Possivelmente vocês já ouviram, muitos de vocês já ouviram sobre ele, é muito, muito conhecido e ficou muito famoso também num grupo que eu sou particularmente fã, que é o Cordel do Fogo Encantado, que é de uma cidade próxima de Arco Verde, aqui no Pernambuco. Então, para que não perca nada desse cordel que eu considero tão importante e tão bacana, eu vou ler para vocês. Então, diz assim: no tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região, entre volante e cangaço, quando a lei era do braço do jagunço pau-mandado do coronel invasor. Dava-se no interior esse caso inusitado. Quando a Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores. Depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdulho e os maus tratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão, para que pudessem entre elas caminhar a procissão. Quincas, conduzindo a cruz, foi e não foi advertia, um cinturião perverso que com força lhe batia. Era para bater maneiro. Bastião não entendia, devido ao grande pifão que tomou naquele dia, de um vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar, já estou todo encalombado, assim não vai aguentar. Tá com a gota para doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, tô ficando aperreado, vou morrer antes da hora de ficar crucificado. E o pior é que o malvado fingia que não ouvia. E além de bater com força, ainda se divertia. Espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo trouxa é você? E chora na procissão. Jesus, pelo que se sabe, não é mole assim não. Eu estou batendo com pena, tu vai ver o que é bom na subida da ladeira, na venda de Fenelon. O couro vai se dobrar, até chegar no mercado, a cuíca muda o tom. Naquele momento, ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas, que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco para cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada, deram um cacete em Caifás, que até hoje nem faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram o cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é anuado. Intermeio São José, que não é confusão, na ânsia de defender o seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou, cada santo do seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi para o xadrez, mas não foi crucificado.